Boa tarde a todos, né? Para todos que vão assistir. Hoje eu estou aqui com a Daniela Camacho. Boa tarde. E nós iremos falar um pouco a respeito da dinâmica da boa e da má consciência. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Marcelo Mendes. Eu sou filho da Zilda, do Marco Antônio, sou terapeuta sistêmico, constelador familiar. Eu sou um dos administradores do grupo Encontro Sistêmico, grupo que semanalmente nós terapeutas nós disponibilizamos um tema, um movimento, uma palestra, uma constelação, semanalmente no nosso grupo. Então, toda semana, nós terapeutas, a gente tira 1 hora e meia, 2 horas que seja, para estar disponibilizando aqui algum conteúdo de autoajuda, de qualidade de vida, de saúde mental, falando de terapia, apresentando e mostrando um pouco do nosso trabalho. E é um trabalho que me traz grande felicidade, porque através desse trabalho é o que me impulsiona para mim estudar, pesquisar, participar de encontros. Eu falo que esse trabalho que eu realizo aqui é a manutenção da minha abstinência, porque eu fico totalmente entregue ao estudo, à pesquisa, ao trabalho com as constelações que eu faço. E para mim cada vez mais me tornar ser uma pessoa melhor, porque a constelação sistêmica familiar, ela é uma filosofia de vida, ela não é terapia, apesar de ter vários efeitos terapêuticos, mas eu também me melhoro como ser humano, eu me aperfeiçoo como profissional. Então, a ideia desse grupo é justamente para quem não tem uma renda, para quem não pode estar pagando um trabalho com psicólogo, fazer um trabalho psicoterapêutico. Então, o grupo, através de nós, terapeuta, nos dá esse suporte, né? Então, compartilha, curta, segue lá o nosso grupo, o meu canal do YouTube, porque esses vídeos são disponibilizados lá. Você pode também compartilhar as gravações dos vídeos, que nem a Daniela, na quinta-feira, ela vai falar sobre o mestre Almória, um dos mestres ascensos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a dinâmica da boa e da má consciência. Boa tarde, Nádia, bem-vinda. Dani, você se apresenta e a gente começa. Eu vou ali pegar uma água quando você fala. Tá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela Viana Camacho, sou filha da Zila e do Nelson, sou consteladora familiar sistêmica, terapeuta, trabalho com reiki, operação de mesa radiônica, sou operadora de mesa radiônica, instrutora de meditação, trabalho com mandalas intuitivas também, né? Além de mandala decorativa, eu faço as mandalas intuitivas, né? Onde eu ativo a energia dos chakras, numerologia, que a pessoa precisa naquele momento que ela está precisando, né? E estou agora iniciando aí os meus atendimentos também faço parte da administração com o Marcelo do grupo. Como disse o Marcelo, a gente fica à disposição, né, alguns dias da semana para estar passando mensagens, né, como disse o Marcelo, para ajudar, para auxiliar quem precisa, né? Algumas pessoas já se beneficiaram desse grupo com constelação. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a boa e a má consciência, Marcelo. Esperar ele voltar um pouquinho, que ele foi pegar água. Voltou. Eu já voltei. Desculpa. Então, para a gente começar a falar da boa e da má consciência, nós temos que falar sobre a lei do pertencimento. E a lei do pertencimento é a primeira lei sistêmica que o Bert Hellinger ele observou ao longo de um trabalho que ele desenvolveu de grupo como padre na tribo Zulus, e a primeira dinâmica que ele percebeu ali entre eles era que todos pertenciam, que todos faziam parte, que nada e nem ninguém ficava excluído. E isso é tão clichê, né, Daniela? Que todo mundo que é constelador familiar, todo mundo que estuda um pouco de constelação, ou que minimamente saiba algo a respeito, sabe dessa premissa da lei do pertencimento.
que Sim. todos pertencem, que todos fazem parte. Partindo disso, nós clamamos por pertencer. Quando nós nos excluímos do nosso sistema familiar, nós adquirimos uma dificuldade na nossa vida. E quando nós excluímos alguém, pior ainda. A nossa ânsia por pertencer faz com que inconscientemente ou conscientemente também a gente acaba fazendo as coisas mais absurdas para pertencer, para ficar igualzinho que todo mundo é. Então, e nessa lei de pertencimento, onde que eu tenho que, ao longo das gerações do tempo do meu sistema familiar, aonde que todos são ovelhinha azul, e eu venho e quero ser uma ovelhinha colorida, eu adquiro um problema. Porque quando eu não passo a agir, a ser da mesma forma, a fazer igual o que todos do meu sistema familiar fazem, eu acabo sendo excluído. Ou consciente ou inconscientemente, na ânsia de pertencer, a gente acaba repetindo padrões. Padrões esses que vão se perpetuando ao longo do tempo, das gerações, dos séculos. Dinâmicas essa que se perpetuam, às vezes, na violência, na desgraça, na guerra, nas perdas, na dificuldade, na escassez, na falta de saúde e de todas as desordens que nós, como seres humanos, no nosso dia a dia comum, a gente acaba se deparando. Um exemplo. Que nem eu vim de uma família totalmente machista. Todos os homens da minha família eram todos garanhões, já para começar, do meu pai. Os meus tios, inclusive. E eu sou o primeiro filho mais velho, né, do meu pai e da minha mãe. E aos 4 anos de idade, eu comecei a apresentar uma tendência homossexual. Eu gosto muito de falar sobre isso, Dani, porque eu cresci numa época, que eu sou do século passado, eu sou de 81, na época que a Rede Globo não mostrava beijo na boca com homem, numa época que não tinha materiais disponíveis falando sobre homossexualidade, muito pelo contrário, era algo muito mal visto. Eu cresci ciente que eu ia dar que eu ia ser algo que não iria dar para o que prestasse, por um exemplo. De tão forte que é isso. Mas isso não está só na minha família, porque são os machões. Isso também está inserido na nossa sociedade. O homem tem que ser homem. E acabou. Homem tem que gostar de mulher. Isso a sociedade diz, a religião diz. Isso vem se perpetuando ao longo dos séculos, que homem tem que ser homem. Homem, se não gostar de mulher, tem que ser padre. Tem que ter algum vínculo religioso para justificar o do porquê que você não se relaciona com uma mulher. Marcelo, Oi. te cortando só um pouquinho. Não, termina, depois eu vou trazer um outro exemplo. Fica à vontade, pode falar, me ajuda. Termina seu raciocínio, depois eu falo, pode terminar. Não, o que eu iria dizer é que quando eu com 4 anos de idade, que eu era uma criança, eu já era excluído. Eu já era visto na minha família como alguém diferente. Eu já era visto com alguém que quando as pessoas falavam de mim, eu era mal falado. As pessoas me olhavam com julgamento. As pessoas falavam mal de mim. Em toda a parte que eu andava, e parecia que eu era a única ovelhinha colorida do bairro. Porque não tinha outro homossexual. Na escola onde eu estudava, parecia que eu era o único, assim. E se tinha mais alguém, eu acho que pelo fato de ver o que acontecia comigo, eu acho que também forçava ali uma postura, alguma coisa. E eu sofri muito por conta disso, ainda como eu sofro até hoje, inclusive, tanto os homossexuais, quanto os adictos, a garota de programa que é prostituta, nós fazemos parte da exclusão da sociedade e muitas das vezes do nosso sistema familiar. Quantos homossexuais que não são colocados para fora? Porque se assumiram homossexuais. Porque não fez igual o que todos os homens daquela família fizeram, em casar, em ter filhos ou sair transando com todo mundo na rua, que é o dito garanhão. Então, quando nós fugimos à regra, a gente paga um preço por isso, onde nós vivemos na culpa. É onde que está a má consciência. A má consciência, ela está inserida no sentido de que quando eu quero fazer algo de diferente, é como se eu
acabasse me distanciando do meu sistema familiar. Eu não sou pertencente. E como que a gente convive com isso? Porque a minha falta de pertencimento do meu sistema familiar, que é importante, que inclusive é o maior, é o mais importante, onde eu quero ser acolhido, ser amado, ser reconhecido, quando eu não tenho isso na minha família, quando eu não tenho essa sensação de pertencimento, eu não tenho pertencimento em lugar nenhum. Nas relações, no meu trabalho, profissionalmente, com dinheiro, com tudo, na saúde. É como se eu não existisse, é como se eu vivesse inconscientemente sempre nessa busca para me pertencer. E essa dinâmica acontece, Dani e Nádia, que nem é por isso que algumas facções criminosas elas se formam e se crescem, porque quando eu tenho algum conflito com o meu sistema familiar de origem, eu parto para outros grupos. As gangues é um exemplo disso. Eu tenho que me inserir, me pertencer a algum canto. E a gente acaba pertencendo a esses grupos de usuários de droga, de prostituição, e de tudo isso que a gente temos aí observado. Então, a boa consciência, ela não quer dizer que a gente faça algo bom. A boa consciência me torna um inocente, ou seja, então, já que eu faço tudo que os meus familiares fazem, quantas guerras, quantas pessoas que vão para a guerra, que matam e morrem, porque elas acham que elas estão fazendo alguma coisa de bom, elas acham que elas estão fazendo certo, elas estão lutando pela pátria delas. E, na verdade, é uma dinâmica que, né, que nós que somos consteladores aqui, a gente sabe que a gente não salva ninguém. Fala, Dani, para mim não falar muito. Nádia, se você tiver alguma coisa para falar também para contribuir, fica... É engraçado, você estava falando dessa questão de ovelha negra, né? E, assim, a minha família, assim, de base, sempre foi muito pequena, né? A minha mãe, a minha avó teve minha mãe e minha tia, só as duas, né? E as duas filhas tiveram 2 filhos cada uma, né? O padrão, repetindo, né? Teve aborto aí nesse meio de caminho da minha mãe, né? Mas, na verdade, somos em 3, né? Mas teve o aborto da minha mãe. Mas eu sempre fui uma criança, como eu estava falando, né? Da questão da sua homossexualidade. Mas eu sempre fui uma criança, que eu acho que a gente já até conversamos sobre isso informalmente, muito questionadora, acho que até em constelação também que você fez minha. Muito perguntadeira, né? Eu era uma criança aquém do meu tempo, eu nasci em 1974. Então, imagina, você está falando de 81, tinha essa. Imagina lá eu em 74, né? Tipo, a criança tinha que ser quietinha, a criança tinha que o pai olhava, ainda peguei uma parte daquela época que o pai olhava, a criança corria para o quarto, né? Não participava das conversas com a família, peguei um pedacinho disso, que foi mais a questão do meu avô, assim, né? Do meu avô paterno, do meu avô materno, meu avô paterno eu não conheci, faleceu. E aí, eu era uma criança muito extrovertida, muito, gostava de dançar, gostava de cantar, no meio de pessoas. Eu tinha aquela inocência da criança mesmo, dançar para as pessoas verem, olha eu dançando, eu vejo minha sobrinha assim hoje, a filha da irmã do Kleber. E para minha tia, irmã da minha mãe, era um absurdo, sabe, na visão dela, assim, era, que a gente até falou sobre isso já, era tipo assim, e ela falava assim para mim, Zilá, como é que você deixa essa menina fazer essas perguntas nessa idade, na minha frente, sabe, eu fui muito reprimida, e assim, excluída, né, hoje eu entendo que eu fui excluída porque eu era uma criança muito dada, né, daquela criança que se minha mãe deixasse na rua, alguém passasse, levava embora, eu me levava, então minha mãe tinha muito cuidado comigo nisso, porque era muito. Ia com qualquer pessoa para qualquer lugar. Então, minha mãe, eu morava em Guarulhos na época, né? Num bairro perigoso, um Bom Sucesso, se eu não me engano, era o bairro que eu morava ali em Guarulhos. E era meio perigoso ali na época. E minha mãe tinha todo esse cuidado de zelo comigo por conta de eu ser dada com todo mundo. Eu ia no colo de todo mundo. A pessoa falava assim, vou no mercado comigo? Eu ia.
sabe? E risonha, e perguntadeira, e na escola, muito perguntadeira, eu fazia minhas tarefinhas, né, desde o pré, minha mãe me contando, porque eu lembro de poucas coisas, o que eu lembro mesmo era da minha dinâmica em casa, né, a minha dinâmica era muito de brincar, de questionar, eu perguntava de política para o meu pai com 6 anos. Meu pai assistia, eu sentava na frente, perguntava o que estava acontecendo, meu pai, de uma forma muito lúdica, me explicava, né? Ele não estudou, né? Mas na forma lúdica ele me explicava. Então, eu de pequena aprendi a ouvir Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Chico Buarque, que meu pai ouvia, né? E entender as letras. Meu pai também me falava. Eu perguntava, por que ele está falando? Então, para minha tia, para a irmã da minha mãe, isso era um absurdo. Então, quando ela estava junto e tinha alguns questionamentos, a minha mãe me reprimia muito. Então, assim, eu fui excluída. E assim eu fui crescendo, né? Eu fui crescendo, aí vai chegando a pré-adolescência, continua. Cheguei na adolescência, já você vai chegando naquela fase da adolescência, ficando mais quietinha, né? Mais introvertida, mas mesmo assim, dentro do seio familiar, eu era mais extrovertida dos 4 sobrinhos lá, dos 4 netos do Clóvis Viana e da Mafalda. Eu era mais, dos 4, eu era mais extrovertida, eu era mais dada. A gente ia para casa do meu avô, eu era que pulava no colo no pescoço dos parentes, ia passear na casa dos parentes, pedia café. E pedia café como, tipo, não tem café nessa casa? Isso para minha tia era um absurdo. E eu fui crescendo assim, né? E eu fui me tornando uma adolescente. Quando eu me encontrava com a minha prima, a gente estava sempre junto. Vamos sair. Minha tia falava: cuidado, Patrícia, cuidado com a companhia da sua prima. Na época eu sofria muito com isso. Hoje eu entendo. Hoje, depois, principalmente depois do tempo terapêutico que eu fiz, e principalmente com as constelações, né? Formando em constelação, eu fui entender essa questão da consciência, né? Eu nunca, eu sempre fui diferente deles, de não seguir rotina. Eu fugia de casa, eu pulava a janela quando era pequena para brincar. Meus primos, meu irmão era quietinho, eu era a única desvairida, eu era louca, né? E hoje eu entendo isso, mas na época eu sofria muito, Marcelo, com essa questão. Eu acho que assim, o que também me ajudou muito em algumas questões foi a minha mãe sendo muito protetora, porque acho que ela via todo esse processo que ela nem entendia, né? Que a Daniela é desobediente, a Daniela, o que ajudava era a proteção dela, que também chegou um ponto que foi muita proteção, muita, muita, muita. Então, mas me protegeu de ir para certas, que nem os meus amigos lá em São Paulo, a maioria era dependente químico. Então, eu tinha muito medo de chegar em casa num estado, como eu via meus colegas, que eu estava na roda, eu só não usava. Eu sabia como que era fumar maconha, eu sabia como que fazia para fumar maconha, como que usava cocaína. Adolescente, eu tinha 14, 15 anos. Né? Eu era mais novinha da turma, o pessoal era de 16, 17, 18, mas ela acho que tinha 19 anos da turminha lá. Mas é porque eu tinha medo da minha mãe, né? Nossa, se eu chegar em casa igual o pessoal aqui tá, como que minha mãe vai fazer? O que minha mãe vai fazer? Meu pai, né? Então era um medo, né? Mas eu fui dessa forma, por essa forma de ser muito extrovertida no seio familiar, eu fui também excluída. Muitas vezes excluída, principalmente quando minha tia estava junto ali, família reunida ali. Porque você, como uma menina, como mulher, fugia do comportamento que elas não tiveram, que elas tinham que ser ali contidas. Exatamente. Elas não tinham tanta expressão igual você tinha. E o que Exatamente. acontece? E quando isso é minado em nós, criança, pequenininho, a gente cresce geralmente adultos apagados. Eu não sei se aconteceu isso com você, porque aconteceu isso comigo. Por conta de eu ser muito falastrão também, de ser natural mesmo, de criança. Né? A criança ela é muito espontânea.
E eu, a Sim, todo momento, eu era podado. Olha, porque você fala de um jeito como mulherzinha, isso está errado. Olha, né, olha, porque você fala meio desmunhecando, isso é feio. Olha, então tudo que eu fazia era feio. Que nem eu, com 4 anos de idade, eu já não falava mais, porque eu adquiri uma gagueira que eu não falava, que inclusive ainda hoje eu dou uns trupicão ainda, mas hoje eu consigo falar muito melhor do que eu falava 20 anos atrás, porque eu não falava. Eu e não saía, e aquilo me irritava, porque o tempo inteiro eu era criticado. Tudo que eu fazia era feio, tudo que eu fazia era sim, normal. E eu cresci um adulto extremamente apagado. Sabe quando a alegria, a espontaneidade, aquilo morre, porque tudo que eu faço é errado, então eu quero me esconder. E sim, eu não quero ser visto, porque era a sensação que eu tinha. Que nem se eu não pudesse ir para a escola, eu não iria, porque quando eu era para a escola, para mim era um tormento, porque as pessoas iriam lá me ridicularizar, rir de mim, e tantas outras coisas, né? E isso é muito sério. E nós, criança, para incluir um excluído no nosso sistema familiar, a gente, muitas das vezes, como salvador pequeno que nós somos, nós assumimos esse lugar de salvar todo mundo. sim, A é, criança adoece quando a mãe e o pai querem se separar, a criança adoece, por um exemplo. Como se ela quisesse inconscientemente evitar a separação dos pais. Se a mãe está vinculada à morte de um irmão, ao irmão que não veio, ao aborto, essas coisas, esse filho, ele adoece. Ele, quando criança, ele começa a se colocar em risco para salvar esse sistema familiar. No caso, para salvar a mãe. É muito comum essas crianças que são agarradas com a mãe e que não sabem fazer nada sem a mãe, que quando vai para a escola é um tormento, porque chora, porque grita, porque quer ficar do lado da mãe. É como se inconsciente essa criança dissesse para si mesma: eu tenho medo que a minha mãe morra. Que é aquele padrão que a gente sabe de constelação familiar: eu sigo você na morte, antes eu do que você. Porque a gente, para salvar o nosso sistema familiar, e isso acontece com a gente, da geração de agora, não é com os antigos, não, é com nós. Nós chegamos, a gente vai olhar para alguém, seja na doença, seja na morte, vamos salvar todo esse sistema. E aonde que isso está? Na boa consciência. A minha boa consciência faz com que eu tenha que salvar o meu sistema inteiro. sim, E que repetindo foi, muitas vezes o mesmo destino, difíceis, doenças, repetição de padrão nos relacionamentos. Nenhuma mulher do meu sistema familiar casou, nenhuma. Aí chega eu, a ovelhinha colorida, eu quero casar. Tem 10 pretendentes para mim, 9 são os que transam com a rua todinha, e tem um que é o mais, que é o melhorzinho de todos, que é o que quer casar, que me ama, que é o que gosta de mim. Eu vou me envolver com os 9. Aquele que parecer ser o mais certo, eu não vou querer, porque eu auto me saboto. Para me contar a mesma história que as mulheres do meu sistema familiar elas contam. Se elas não foram felizes, eu também não vou ser. Quem sou eu? Eu estou na boa consciência. sim, é igual eu na parte financeira. Na parte de financeira, agora que eu estou conseguindo, né, me liberar mais desse padrão, mas nessa questão da boa consciência, eu fui para onde? Eu fui para a parte financeira. Dessa lealdade, eu fui para a parte financeira, principalmente do meu pai, porque, e principalmente também porque, o que acontece? A minha mãe, ela fugiu com 14 anos de idade. Ela não me podava tanto, ela não me, porque ela saiu muito cedo de casa, ela fugiu de casa. Minha tia já viveu muito mais tempo ali na rigidez do meu avô, da minha avó, da época. Talvez acho que minha tia era mais rígida com essa questão da minha mãe me educar do jeito que a minha tia queria que fosse, por conta dela conviver mais tempo com os meus avós, né? E a minha mãe não, minha mãe vazou, fugiu de casa, deu a louca. E o que que acontece que minha mãe fez? Ela saiu de uma vida próspera, abundante, porque naquela época, em 72, sitiante, tinha uma condição financeira muito boa em Jales. Meu avô tinha uma condição, meu avô era muito conhecido lá, né? Por ter sítio, né? Enfim, a família do meu avô muito boa. Então, minha mãe largou tudo isso para quê?
para ir viver uma vida com um louco, doido, desvairado do meu pai, que era um pobretão, não tinha nada. Um alemão tinha uma CLT, né? E não tinha casa, não tinha nada, não tinha nada, 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 família toda emaranhada, toda bagunçada. E aí eu sigo o quê? Eu vou seguindo ela, o padrão dela, sabe? E nesse caso aí, eu segui nisso aí, que foi a questão de me auto-sabotar pensando no financeiro. Eu sempre me auto-saboto pensando nessa questão. Então, eu sempre busco questões que para não prosperar, né? E eu falo, meu Deus, é um padrão e é forte para ser, né? Para me sentir pertencente, né? E fazer parte, mãe, ó, eu tô aqui, né? Tô Igualzinho a repetindo, todos vocês. tô fazendo o que você fez, tá bom? Mas a partir do momento que eu tomei a consciência disso, eu falei, não, peraí, não é assim, é minha mãe que eu amo, e principalmente eu julgava muito a minha mãe, não por ela ter fugido, porque eu sempre achei a história dela muito louca, muito incrível, sabe? Eu nunca julguei minha mãe nem meu pai por isso, mas eu julguei a minha mãe por continuar o casamento, porque o casamento dela é muito conflituoso, então eu julguei minha mãe nesse ponto, eu julgava muito, eu dava ordem para minha mãe, olha lá, né? O pertencimento. Eu falo, Totalmente não, fora do lugar, né? Porque daí é, também tá fora da ordem, né? Porque a boa sim, consciência também, ela vai falar justamente também sobre o nosso lugar. Quando a gente quer sim, se colocar no nosso sistema familiar como salvador, por um exemplo, nós estamos fora da ordem, porque nós, como pequenos, nós não iremos fazer absolutamente nada. Nós não salvamos ninguém. Essa é a exatamente. dinâmica. É por isso que nós temos que ir para a boa consciência. Quando nós nos afastamos respeitosamente, que nem quando a gente julga, a gente se emaranha. Quando eu consigo olhar para a mamãe e falar, mãe, eu vejo você e eu respeito o seu destino e as suas escolhas, mas eu peço que a senhora me abandone, eu peço com que a senhora me abençoe, e eu faço um pouquinho diferente do que vocês viveram, isso é humildade. É se Sim, colocar nesse lugar de humilde, para a gente se afastar e não sentir tanta culpa. Porque a gente racionaliza, né? A boa consciência, ela racionaliza, por isso que ela julga. Mas a nossa alma que pertence ao nosso sistema de clã, ela jamais vai tolerar da nossa parte qualquer tipo de julgamento. É por isso que a gente repete padrões, porque a gente julga. É uma sim, dinâmica também, o julgamento, exatamente. porque quantas vezes, isso eu tenho certeza, que em algum momento aconteceu comigo, como acontece, como com você, com a Nádia, a gente ter falado assim, eu jamais vou fazer algo que meu pai e minha mãe fez, e passou-se os anos a gente está fazendo a mesma coisa que a gente falou que nunca a gente jamais iria fazer. Sim, sim, principalmente em questão de casamento, né? Que eu falava, jamais eu vou me envolver com um homem agressivo que faz uso de bebida alcoólica. Quanto até eu fui parar com isso quando depois que eu fui fazer o curso de constelação, porque ainda quando eu fiz a constelação, eu não tinha tanto esse entendimento. É muito profundo e a gente tem que estar muito aberto para poder sentir isso, né? Que é quando a gente sempre fala que é o processo, é o tempo, cada um tem seu tempo, né? Quando eu fui fazer o curso, aí foi cair a ficha, eu fui entender e todos os dias que eu faço a minha oração, eu faço a minha mentalização de conexão com as minhas raízes, eu converso com meus pais todos os dias. Todos os dias eu falo, mãe, eu vejo você, aceito você como você foi, tenho você no meu coração. Então, eu sempre tenho essa conversa tanto com ela quanto com meu pai. E você sabe que com essa prática diária que eu passei a fazer isso todos os dias, eu passei a sentir leve, mas muito leve. E sem culpa, sabe? Assim, sem as coisas começaram a fluir. As coisas começaram a fluir. Tanto é que, né, eu me desidentifiquei da minha outra profissão, né? Então, isso foi me liberando, me libertando, e é libertador mesmo, quando a gente se coloca nesse lugar de humildade mesmo. Bert Hellinger vai dizer que o mundo só conseguiu crescer e evoluir por conta dos que ficaram na má consciência. Porque os que estão na má consciência
foram que romperam padrões. Deixou de fazer o que todo mundo fazia para fazer algo diferente. Jesus foi um exemplo. Eu não acredito em Jesus. Ótimo, mas vamos pensar em Jesus como personalidade histórica, né? Ele estaria na boa consciência como? Fazendo o que todos naquela época faziam. O sacerdote, as pessoas lá da maneira que viver. Jesus, ele foi totalmente do contra. E quando todo mundo falava assim, olha, Moisés manda apedrejar e matar, Jesus falava, não, vamos amar, vamos acolher e vamos perdoar. Por isso que ele recebeu a cruz como pagamento. Porque ele ficou o tempo inteiro na má consciência, chamando a atenção para uma postura interna, e não só uma postura interna, mas uma postura física, exemplificando que fazer diferente também era bom. Perdoar, amar. Sim. Fazer o que o seu coração pede. Porque a má consciência vai me levar eu eternamente para a culpa. Porque pensa eu hoje, um homem com 42 anos, para mim se bancar homossexual é difícil. Negro, homossexual, pobre. Eu tenho que ter muita coragem no Brasil, que hoje é um dos países que mais mata homossexuais. Sim. No mundo inteiro. Eu falo sobre isso porque é uma dor minha, mas aqui cada um tem uma dor e está tudo bem. Então, para mim se manter feliz comigo mesmo, independente do que a sociedade diz e o que o meu sistema familiar fala, eu tenho que ficar em paz com a minha má consciência. Eu tenho que acreditar que a postura que eu tenho, as coisas que eu escolhi para mim, o que eu quero fazer me trazem felicidade, para mim é o certo. Eu tenho que bancar isso. Porque senão eu vou morrer infeliz, no sentido que eu não vou satisfazer o meu sistema familiar vivendo como todos viviam, ou eu posso viver uma mentira também. Porque eu conheço muitas pessoas que, com medo de se assumir para a família e para a sociedade, se casam, têm filhos, mas vivem uma vida dupla convivendo com outros homens. E não há nenhum problema nisso. O problema é justamente que a consciência boa, a boa consciência, ela fala para mim ficar com a minha família. Eu tenho que mostrar para a sociedade, para a minha família, que eu sou um homem de bem, que eu sou um homem direito. O meu outro lado, aquilo que eu gosto, é errado. E isso eu tenho que esconder, eu tenho que omitir. Gente, quando a gente está falando aqui de má consciência, a gente não está falando que tudo aquilo que é ruim é bom, não. A gente tem que separar as coisas. Sim. A má consciência é quando eu rompo padrões, que é aquilo que a Dani está trazendo no sentido da ovelha negra da família. É se bancar, romper padrões, fazer diferente. E quando eu quero fazer diferente de tudo que o meu sistema familiar fez, eu tenho que fazer isso com muita humildade e com respeito. Respeitar os que vieram antes de mim. Porque se eu fizer isso com arrogância, o nosso sistema familiar não aceita pessoas arrogantes. Porque a gente vamos pagar uma conta. Mas não vamos sair de um padrão. Porque o meu julgamento, porque o que diz o pertencimento? O pertencimento também traz o não pertencimento também traz uma não aceitação. E quando eu não aceito, eu me sinto excluído ou excluo e a gente repete um padrão. E alguém vai olhar para esse excluído no nosso sistema familiar. Que pode vir através dos nossos filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, irmãos, os companheiros que a gente vai se envolvendo ao longo da vida, que estão a serviço de alguma coisa, só não chamar a atenção para que algo precisa ser visto e ressignificado. Às vezes com uma doença. Fala, Nádia. Quer falar alguma coisa, Nádia? Você está tão bonita com esse batom vermelho, esse cabelo preso. Fala aí um pouquinho. Bem-vinda, saudades de você. Ai, que ótimo, eu rasgando elogio aqui e ela escreve, eu não posso falar agora. Ô, Jesus, você está trabalhando, né, mulher? Uhum, tá perfeito. E que mais, Dani, que a gente poderia... A gente tem vários exemplos que a gente poderia dar aqui. Nossa, eu tenho muito. Para exemplificar o que seria uma boa consciência e a má consciência.
Olha, eu tenho uma boa consciência porque fui seguindo aquela questão da mamãe lá e do papai de ficar na escassez, né? De, de ficar ali vivendo escassez, de ficar ali vivendo aquela questão de escasso, de não tenho, de não vai dar, o dinheiro não vai dar. Isso eu trago, isso eu preciso trabalhar. Ainda em mim, eu tenho trabalhado muito isso, porque eu trago muito isso, muito forte em mim. Essa, esse padrão, né? Essa boa consciência de ficar, eu ainda tenho, e eu quero sair desse padrão, eu escolho sair desse padrão. Isso não me impede de pertencer à minha família. Então, eu estou trabalhando isso. Eu estou Ô, trabalhando Dani, isso. a Nádia colocou uma coisa no chat interessante, Hum. que ela escreveu assim: mas aprendi muito agora, fiquei na dúvida, porque as palavras se invertem, parece, pelo que eu entendi. E é justamente isso. Um exemplo. Ô, Nádia, responde para mim aí no chat. Quando aqueles terroristas, tá, eu aguardo, da Torre Gêmeas, Dani, quando eles cometeram aquilo, eles estavam numa má consciência ou numa boa consciência? Eles estavam numa boa consciência. Justamente. Eles estavam numa boa consciência aí por quê? Pelo Por conta pelo do... patriotismo, É. pelo país, pelo grupo que se formou ali do Talibã, aonde que eles lutavam por uma causa. Então, morrer era lucro, porque eles estavam morrendo por algo que eles acreditavam. E não importa se eles iriam se matar, como matar crianças, matar idosos, homens e mulheres. Como que eles iriam acabar com uma morte, com um acontecimento tão profundo que vai ficar para a história, algo ruim, eles estavam numa boa consciência. Sim, sim. A boa Nossa, consciência, ela faz com que a gente perpetue ao longo das gerações no nosso sistema coisas absurdas, de sim, violência, de, de guerra, de mortes. Que sim, nem eu tenho um caso verídico muito perto, né, que desde a avó aborta filho. A avó abortou alguns filhos, teve uma filha, aí aí ficou com essa filha cresceu, conheceu um ou outro, engravidava, também abortava. Aí tem a neta, que é a filha dessa filha, que ela teve o primeiro filho, ela falou, não vou abortar. E todas elas falaram, aborta, aborta, é trabalho, você vai sofrer, você é nova, não sei o quê, não sei o quê. E hoje, quando falta o leite, ela fala assim, mãe, eu não tenho dinheiro para comprar leite, eu falo para fulano. E ela fala, mas se você tivesse seguido o meu conselho, se você tivesse abortado, você não estaria passando por isso. Então, é muito sério sim, essas repetições de padrões que quando eu quero fazer diferente, a gente paga um preço, que era isso que você estava falando, Dani, do dinheiro. sim, Quantas pessoas, todo mundo é pobrinho, todo mundo é pobre, todo mundo é lascado, ninguém tem dinheiro, aí vai eu, começo a crescer, vou estudar, sou o primeiro do meu sistema familiar que faço faculdade, sim, começo a todo juntar mundo. dinheiro, caso e trabalho e consigo viver um pouquinho melhor. Então, se eu cresci e morei numa comunidade, então eu compro um apartamento e saio dali. O que o meu sistema familiar vão olhar lá? Tá vendo lá o fulano metido? Cresceu um pouquinho na vida, conseguiu um pouco de dinheiro, parece que não conhece mais a família. E por quê? Porque para quem olha de fora, percebe que ele não é pertencente, que ele cresceu, evoluiu, ele expandiu, ele conquistou, e nós estamos aqui, e ele foi fazer diferente. E aí, pelo fato dele trabalhar muito, então não tem tempo de ficar com a família, de visitar um ou outro, casou. Ah lá, tá vendo? Fulano ganhou dinheiro, nunca mais veio aqui. A própria família exclui depois. Sim, Esse que cresceu um pouquinho. E esse tá numa boa ou tá numa má consciência? tá na má consciência. Porque fez diferente do que Que todo foi mundo eu. fez. E como que você vive até pouco tempo atrás, se não fosse a terapia ou o conhecimento que você tem com constelação familiar?
você ia estar na culpa e você ia auto se sabotar. E Ia. mesmo que se você ganhasse dinheiro, você ia dar um jeito inconscientemente de acabar com esse dinheiro, como não conseguir Mas guardar, Saulo, de se endividar, de gastar muito mais do que ganha, porque a gente se sabe para falar assim, Marcelo, eu sou até tão pouco tempo ferrado igual atrás, tal. ai, minha cachorra, até pouco tempo atrás, eu perdi quase todo o dinheiro da venda da casa da minha mãe. Eu e meu irmão. O do meu irmão foi assim, ó, como se estivesse no curralo, assim, ó. Mas por quê? Porque a gente tinha os primos, que são muito próximos, julgando o meu irmão. O meu irmão foi tão julgado pela minha tia, pelo meu primo e minha prima, né? Meu primo mais velho, minha prima mais velha e a minha tia, irmã da minha mãe. O meu irmão foi tão julgado quando ele foi convidado para trabalhar na prefeitura, e o meu irmão sempre gostou de coisa boa, igual meu pai. Nós nunca fomos, nós não éramos ricos, mas nós tínhamos comida em casa. E o que a gente tinha em casa era coisa boa. Meu pai comprava comida boa, nunca faltou. Ah, eu quero comer filé mignon. Nem que for um bife, dividir em 4, nós vamos comer um filé mignon. Ah, eu quero comer camarão. Tá, um camarão para cada um, mas vai ter camarão. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sabe? Eu e meu irmão, nós somos julgados porque a gente rompeu padrões da nossa família, porque a gente foi, sabe? Eu fui a primeira. Eu sou, pensando na família pequena, eu sou a do meio, do meio, né? Meu irmão é o caçula, né? Eu que fui enfiar a cara para estudar, para fazer faculdade, né? Eu fui fazer. E assim, fui aos trancos e barrancos, escolhendo um curso todo baseado no externo, nada do interno, mas eu fiz, sabe? Acabei fazendo. Então, eu fui embora da cidadezinha do interior, fui lá para o Rio de Janeiro. Nossa, quando eu fui para o Rio de Janeiro, nossa, a minha tia fez um terrorismo na cabeça da minha mãe. E eu adulta, com 30 anos de idade. Como que você vai deixar a Daniela ir embora para o Rio? Não conhece ninguém lá? Meu Deus. Pô, minha mãe me contou que minha tia fez um inferno na vida dela. E se eu não tivesse ido para o Rio, viver com meu marido lá, ajudar ele lá, ter ficado, porque eu tive a escolha de ficar no Rio e voltar para Urânia, né? Para uma cidadezinha pequenininha de 8 mil habitantes. Mas o que eu ia ter naquela cidade de 8 mil habitantes que não tem nada? Os jovens de lá fazem faculdade ali na região, Santa Cruz do Sul, Votuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto, e vão embora, porque não tem trabalho para todo mundo. É uma cidade muito pequena, ali vai aumentar, vai ficar bom para trabalho de São José do Rio Preto para trás, Araçatuba para trás, né? Então, E uma, eu rompi isso aí, eu saí, tá? Eu entendo que eu fiz igual minha mãe, saí de casa, mas saí tarde. Porque era para eu ter saído de casa na faixa dos 25 anos. sim. 26. E essa postura, né, da sua tia, por exemplo, hoje você falando e avaliando tudo isso, o que era tudo isso? Proteção, não era maldade. Sim, Era sim. alguém que, né, que por amor, por preocupação, tinha essa postura. O que você vai fazer? Como que você vai deixar? E não sei o quê. Exatamente. Eu consigo compreender, pelo menos, que é um modo de amor, de proteção. E Sim, outra coisa, desculpa. você teve uma coragem que talvez muitas delas também não tiveram, como a sua Não, mãe. Sua mãe pegou tudo e foi embora. Você também fez a mesma coisa. Mas e ela? Ela ficou nesse lugar da consciência boa. Eu boa. tenho que fazer, ficar como todos os meus ancestrais também ficaram e fizeram, para Sim, ser a boazinha, para mim pertencer. E quando ela vê a irmã que rompe padrões e vê depois a neta, causa um espanto, um assombro. Mas sim, como assim? sobrinho. Né? Na verdade, né? A Sobrinho. sobrinha. Sim, E é muito interessante quando você traz os seus próprios exemplos, que eles são tão ricos, e eu acho que elucida muito bem aqui nosso bate-papo hoje. A Nádia falou que pode falar, Dani, então vamos ouvir um pouquinho. A vamos. Nádia, Oi, agora ela agora pode eu falar. posso. Obrigada pelo elogio, né? Eu não respondi. Mas então, eu estava analisando aqui, né? Porque quando a gente fica só
no contexto da palavra, né, parece que a boa consciência é a boa consciência, quando a gente quer fazer algo de bom, né, enfim. E isso aí traz um novo significado, né, para tudo. Porque parece que quando a gente quer manter essa boa consciência dentro do sistema familiar, a gente quer perpetuar o saudosismo. Ah, vou criar meu filho batendo nele, porque é batendo, é apanhando que se aprende, né? Ah, vou manter, tipo, todos esses exemplos que vocês têm. Porque para os antigos isso é bom, na ideia deles, né? Para os nossos ancestrais. Que foi o modo como eles aprenderam, não tinha outra forma de aprendizagem. Era só aquilo ali e ponto. Então, eu achei esse ensinamento é do Bert? É? Bert Hellinger vai falar que foi a descoberta a mais preciosa que ele descobriu. Porque o Bert Hellinger não descobriu as constelações familiares. O Bert Hellinger, quando ele passou a fundamentar, a conceituar as constelações familiares testando com grupos, ele só fundamentou algo na prática para se trabalhar. Mas a constelação familiar não foi ele que criou. Uhum. Essa dinâmica da boa e da má consciência, ele sentiu na pele quando ele largou da igreja. 20 anos religioso, padre, quando ele resolveu sair da igreja e se casar um tempo depois, você vai para o inferno, que é onde já se viu um negócio desse. Uma vida religiosa igual você tinha, que ajudava pessoas. Isso ele vai contar no último livro dele. E ele observou com ele mesmo essa dinâmica da boa e da má consciência. Então, ele vai dizer que foi a maior descoberta que ele teve, quando ele conseguiu entender e compreender essa dinâmica. Que na boa consciência, as pessoas elas acabam fazendo atrocidades, igual a gente está dizendo aqui, que nem um padrão de repetição, né, num sistema familiar. Por exemplo, né, todas as mulheres da minha família acabam sendo assassinadas por um homem. Aí, se de repente, se eu não morro por ninguém, eu vou me sentir culpada, porque para mim pertencer é como se eu quisesse também ter o mesmo destino. Como se eu quisesse, como que eu posso ter saúde, sendo que no meu sistema familiar todo mundo morreu de câncer? Aí chega eu, bombado da academia, comendo saudavelmente bem, onde todo mundo fala de desgraça, e eu estou bem ali de saúde, eu me sinto culpado. Eu não me sinto pertencente. Aí passa-se o tempo, ou os anos, eu vou acabar adquirindo uma doença para me pertencer, para mim ter o mesmo discurso que o meu sistema familiar sempre teve. Né? Que dinheiro não dá em árvore, que você tem que se trabalhar muito para ganhar dinheiro. Olha, todo mundo na nossa família morre dessa doença. Se você morrer de algo diferente, você é uma exceção, porque geralmente todo mundo morre de câncer. Aí, se você tem uma doença diferente, você se sente meio que culpado, inconscientemente, por não pertencer. E se você tiver uma boa saúde, então, você não faz parte daquela família. Então, Bert, ele observou que na má consciência é quando a gente consegue viver com boa saúde, por exemplo. Quando eu consigo respeitar toda a história do meu sistema familiar, que teve dificuldade com o dinheiro, e eu posso fazer um pouco diferente. Olha, eu respeito e honro tudo que vocês viveram a nível profissional e financeiro, mas que vocês possam me abençoar se eu fizer um pouco diferente. Isso é com humildade, sem arrogância. Aí você pode pedir a bênção para o seu pai, a bênção para sua mãe, e a sua vida, ela flui. O Bert Hellinger, ele observou isso com dinâmicas de grupo. O quanto que isso é forte, que é o que a Dani estava trazendo, essa questão da lealdade, na ânsia de pertencer, a gente quer fazer igual, a gente vai do contra. E só na má consciência, fazendo um pouquinho diferente, mesmo vivendo na culpa, você você rompe esse padrão. Que é a ovelha negra lá, tá vendo? A Nádia casou, é feliz e nunca mais apareceu aqui em casa. Mas você está lá sendo feliz. Sem culpa. Ou com culpa, muitas vezes. Porque o seu sistema vai te jogar lá. Tá vendo lá? A Nádia arrumou um macho, nunca mais apareceu dentro de casa. Ela nunca mais veio aqui. Parece que o marido... Aí o povo começa a criar história, percebe? O marido não deixa ela sair de casa. Porque o marido é muito ciumento. Às vezes não é nada. Às vezes você quer curtir o seu casamento, você quer viajar, você está trabalhando, estudando, fazendo outras coisas a dois, e o seu sistema lá choramingando, porque você não dá mais atenção, porque você não foi mais lá. Isso acontece muito com pai e com mãe.
que sofrem daquela síndrome do ninho vazio, né? E quando os filhos vão embora de casa, aí a mãe e o pai ficam chorando as pitangas. Ah, é porque o filho foi embora, o filho arrumou uma mulher e nunca mais veio aqui. E não é nada disso. Filho a gente faz para o mundo. É por isso que nós temos que pedir a bênção para os nossos pais. Porque os nossos pais, conscientemente ou inconscientemente, eles querem que a gente realmente faça um pouco diferente do que eles fizeram. Os nossos pais desejam com que a gente seja feliz. Haja vista que toda mãe que não pode criar um filho, ela doa, ela joga no lixo, porque ela sabe que se alguém encontrar aquele ser, vai conseguir fazer o que ela não pôde fazer. Isso é amor. Mas se a gente olhar isso com os olhos de julgamento, aquela mãe é uma sem vergonha, aquela mãe não pede. Onde já se viu uma mãe fazer isso? Porque no nosso inconsciente coletivo, a gente é inadmissível uma mãe que joga um filho no lixo. Onde já se viu uma mãe fazer um negócio desse? Que nem quando a gente fala de Freud, né? Quando Jung rompeu com Freud e todos os outros atores, né, que vieram pós-freudiano, então hoje nós temos um leque de possibilidades com outros psicanalistas, né, que trouxeram uma outra abordagem e que fugiram um pouco do que Freud dizia. E olha quanto que a psicanálise é rica hoje. O contraditório é a má consciência. Agora, se todo mundo ficasse na psicanálise do Freud na boa consciência, então já que o Freud trouxe isso e vamos concordar e dizer amém para tudo que ele fala, a psicanálise ela não tinha ramificado tão quanto ela ramificou. Como hoje as constelações familiares, e eu prefiro, eu não sei vocês, eu prefiro o jeito que o Bert Hellinger nos deixou as constelações. E o quanto que ramificou isso hoje para água, para cavalo, para bicho, tem pessoas que fazem para religião. Ela tomou uma proporção, funciona. Algumas coisas que eu já vi, como constelação na água, por exemplo. Eu conheço consteladores maravilhosos que fazem constelação na água. Eu assistindo, eu acho maravilhoso, eu acho lindo, eu não acho bom para mim fazer. Não me identifico com essa técnica. Mas eu vou falar que ela é errada, que ela não serve? Não. Os profissionais que fazem uso disso, ou seja, com cavalo, com post-it, com papel, com pessoas, eu só não gosto de colocar religião. Quando misturou religião, eu já não acho que fica legal, uma vez que toda a base da constelação familiar, ela não tem nenhum vínculo religioso. Mesmo que o próprio Bert Hellinger foi 20 anos padre. Não tem nenhum conceito, o Bert Hellinger não trouxe nada religioso que fundamentasse as constelações familiares. Se tem, eu desconheço. Como a obra dele é muito vasta e grande, eu desconheço algo religioso que ele tenha colocado. A Sophie Hellinger trouxe todo o trabalho energético, trouxe um lado um pouco mais espiritual para as constelações familiares, que isso acabou abrilhantando mais o trabalho que o Bert Hellinger, ele estava um pouco, eu não digo engessado, ele tinha ali um conceito, um ponto de vista, uma visão. Quando ele se casa com a Sofia abriu um leque para ele de possibilidades. E o Bert Hellinger passou a fazer outras coisas, a experimentar, a testar. Porque o Bert Hellinger, ele testava o tempo inteiro. E é o que a gente tem que fazer, a gente também testa o tempo inteiro. E o que é esse testar? A gente aprende com o campo o tempo inteiro, porque esse campo ele é soberano. A gente não tem controle de nada e nem de ninguém. Quando quando nós, como consteladores familiares, a gente facilita um processo, e é justamente esse o nosso papel, a gente só facilita um processo, a gente não resolve nada, a gente não se intromete com nada, as coisas ali vão acontecendo, a gente fica naquele papel de observador daquele movimento. E junto ali a gente constrói, e a gente vai construindo ali, junto com a pessoa, o que vai fazendo sentido. E o que ela vai fazer com tudo aquilo que ela vê na sua própria constelação familiar. Então, ela ganhou, ela ramificou para várias coisas. E como o Bert Hellinger dizia, como tudo está a serviço de algo, então não se tem nada errado. Aí é que tá, eu estou numa boa consciência, eu estou numa má consciência. Hein, Dani? E Nádia? Acho que tu tá na má. Alguma coisa, Dani, para a gente ir encerrando? Não,
Tá, falei demais já hoje. Eu gosto de ouvir tu falar, mulher. Perfeito. Os seus exemplos são tão... E não é exemplo de fora, é nosso, né? Então, tudo aquilo que é nosso faz tanto sentido, Eu porque a gente não trago, está falando de ninguém, estamos falando de nós mesmos, né? sim, eu gosto de E, trazer, e porque calha com tudo com que a gente está dizendo aqui. Acho que para eu gosto, ilustrar, para ficar bem... eu gosto de trazer exemplos assim que eu vivi da minha vida, porque eu me sinto trabalhada também, sabe? E eu não tenho nenhuma dificuldade em falar, não, em trazer, eu trago. É óbvio que tem coisas que não gosto de trazer assim, né? Que é algo que vai ficar lá no grupo, mas que dá para compartilhar, que nem olha só que legal, uma colega minha de infância que me segue no Instagram, viu a postagem, eu colocando a postagem sobre constelação, e aí ela pediu informação, né? Ela mandei o número do meu WhatsApp, e aí ela perguntou como que era, eu dei exemplo da minha, como que eu consegui, como que eu encontrei a constelação. Muito rápido, expliquei para ela, ela já andou uma constelação. Dia 16 eu vou fazer uma constelação. Então, assim, dando exemplo, sabe? Eu acho que a gente tem que estar aberto para falar da gente, né? Então, do exemplo do meu caminho na meditação, da mandala, eu gosto de falar disso, sabe? E um sol em G, um meio de lua, meu meio, como que Porque está no meu a mapa? gente... O meio, o meu meio, o meu sol está em Gêmeos, se eu não me engano, uma coisa assim. Gêmeos é comunicação, né? No trabalho. Eu acho que isso me traz essa facilidade de trazer exemplos da minha vida, né? Eu posso contribuir, então contribuir, trazer exemplos. Sim, e, é que nem eu gosto muito de falar de mim também. E é só o que a gente pode fazer. Quando a gente fala, quando a gente fala da gente, a gente consegue falar com mais propriedade de algo que a gente, que nem quando a gente fala de constelação. A gente fala algo de bom porque é algo que a gente experimenta, algo que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso trabalho com atendimento. E que essa sua constelação que seja primeira, a segunda, a terceira de muitas. Porque o mundo precisa de terapia, o mundo precisa de terapeutas, assim como eu, como você, eu canso de falar isso. Como a Nádia. E o quanto que nem eu tenho um outro grupo que vocês não fazem parte, é de um outro curso que eu tenho, um rapaz que fez uma constelação há uns 15, 20 dias atrás, e ele trouxe a questão, ele colocou lá o avô dele, ele não conseguiu explicar muito, ele não trouxe o que ele constelou, qual era o tema, mas ele falou que ele representou esse avô dele e que ele não tinha. E tá. Aí esse avô era alcoólatra, não sei o quê, e hoje ele colocou lá no grupo que depois de 3 anos e meio que ninguém tinha notícias desse avô, ele entrou em contato com ele e com a mãe, que é filha, né, desse avô. E ele estava todo feliz lá falando a respeito disso. Ele falou assim, então, a constelação, ela movimenta, ela trabalha. Eu falei, era o que o Bert Hellinger dizia. O que a gente faz após uma constelação? Ele falava, nada, deixa esse campo agir. Porque esse campo ele é soberano, ele não fez nada, ele não foi atrás desse avô, ele não procurou saber onde estava, com quem que estava, o que estava fazendo, quem sabia dele, nada. Ele simplesmente, após uma sessão de constelação, ele apareceu. E eu fiquei tão feliz com aquilo que isso só reforça o quanto que eu sou feliz por ser constelador, por ter conhecido as constelações familiares. É algo que nos enche de alegria. Quando eu vejo testemunho como esse, e tem muita gente que fala assim, a constelação familiar, ela não tem embasamento científico, é uma pseudociência, e nós temos vários depoimentos, vários materiais, várias coisas concretas vindas através do que a gente vivencia quando a gente faz um trabalho de constelação familiar e o quanto que muda a nossa vida como a vida dos nossos clientes. Isso fundamenta esse trabalho. Dá certo, funciona. Na medida do possível, dentro do que esse campo possa agir, porque ele age, minimamente possível, e dentro do que eu tenho, né, de tomada de consciência, vamos fazer um pouquinho diferente. Porque há também uma autorresponsabilidade, gradativamente.
Então, esse trabalho, ele é lindo, ele é maravilhoso, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu e você, a gente não consegue parar de falar, porque eu gosto muito de falar sobre constelação. Sim. Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente fazer live, quanto mais a gente fazer grupo, quanto mais fazer tudo, as pessoas elas vão tendo acesso a essa filosofia igual a gente tem. E da mesma maneira que nós estamos nesse processo de evolução, de crescimento pessoal e coletivo, a gente também dá a oportunidade dessas pessoas também entrar nesse mesmo rumo que a gente está hoje, do autoconhecimento, da saúde mental, do equilíbrio emocional. A gente só pode fazer isso falando, praticando, exemplificando. E nada melhor do que a gente falar da nossa própria história, falar da nossa própria vida, como se fosse né, Nádia? Um antes e um depois. Sim. Quem eu fui antes da constelação e quem eu sou hoje após as constelações. Né? Então, É verdade, assim, traz bem um antes e um depois mesmo, assim. É um amadurecimento, tipo, acho que a partir do momento que conhece constelação, pronto, agora eu acho que eu me tornei adulto, então saí da infantilidade, comecei a honrar pai e mãe, a realmente entender o que é um campo, o que é um sistema, e é ter esse conhecimento, né, que é grandioso. Dani, eu quero te agradecer e a Nádia também, pela parceria, Obrigada. pela oportunidade, o tão quanto que foi rico esse nosso bate-papo na tarde de hoje. E eu gosto de encerrar as lives que eu faço pelo Instagram dizendo que se algo que nós fizemos aqui, se algo fez sentido, teste, pratique isso na sua vida, experimenta. Sim. Porque nada melhor do que a gente vivenciar algo em prol da nossa própria melhoria, do nosso próprio merecimento, né? E que a gente saiba minimamente distinguir quando eu estou numa boa consciência, repetindo padrões, e quando eu estou numa má consciência, quando eu consigo romper com tudo isso, com muita humildade, que eu possa fazer um pouco diferente e ser feliz com aquilo que eu banco. Porque a má consciência, ela exige de nós que a gente se responsabilize, a gente se bancar mesmo. E não Sim. importa o que aconteça, o que vão dizer, o que vão falar, o que vão achar. A boa consciência, Nádia, ela está quando eu estou numa má consciência, mas ao mesmo tempo na boa comigo mesmo, sempre feliz. Dando o meu melhor para a minha vida, para os meus propósitos de vida, para os meus projetos, para a minha família. Essa é a boa consciência. Quando eu estou feliz com aquilo que eu faço, quando eu fico feliz com aquilo que eu sou, quando eu me assumo, quando eu me aceito, quando eu digo sim para a minha vida, digo sim para o meu pai, para minha mãe, para o meu sistema familiar inteiro. Eu acolho e vejo todos vocês. Isso é um exercício diário. Mas eu deixo com vocês o que são de vocês e fico só com o que é meu. E fico com todo aprendizado, com toda essa vida que se faz em mim hoje e que vocês possam me abençoar. Que vocês possam me olhar com bons olhos se eu fizer um pouquinho diferente do que vocês viveram e do que vocês fizeram. Eu, como descendente, em nome de vocês, eu vou ser feliz a partir de hoje. Vou ser próspero, vou ter boa saúde, eu vou ter bons relacionamentos, eu vou me encontrar profissionalmente e vou ser feliz. Em nome de todos vocês. E enxergo e dou todos do meu sistema um lugar no meu coração. Sem julgamento. Dizendo sim para tudo, como foi e tudo como é. Uma vez que eu não tenho como mudar o que meus antepassados viveram, o que a minha família de origem viveram, mas eu, como descendente, eu posso escolher fazer um pouquinho diferente. Então, eu acho que essa é a mensagem. Eu acho que... eu acho que achei que foi tão bacana. Bom, ótimo. Tão legal. E gratidão, Dani, mais uma vez. Gratidão. Nádia, sempre é um prazer. Gratidão. Ver você. Dá um abraço no Daniel. E gratidão por tudo, meninas. Obrigada. Beijo, fica com Deus. Beijo, até mais. quinta-feira, para a palestra da Dani falando sobre o Mestre Mori. Beijo. Tá bom. Beijo, tchau. Tchau, tchau.